E aí, pessoal, tudo jóia? Esta é a segunda parte da aula sobre a história política brasileira entre os anos 1940 e 1960. Nós paramos justamente no momento em que as eleições de 1960 elegem Jânio Quadros, aquele que eu disse que ia governar apenas 7 meses. E ele vai ser sucedido por esse que vocês estão vendo na imagem, o João Goulart, conhecido como Jango. O título da nossa aula de hoje, ou pelo menos da segunda parte, da nossa aula, é Ascensão e Queda do Herdeiro Político de Getúlio Vargas. Vocês lembram que o título da aula passada era De Getúlio ao Getulismo, ou seja, foi justamente para mostrar a vocês que mesmo quando Getúlio Vargas não estava na presidência, ele tinha uma influência muito grande nos acontecimentos. E essa pessoa, esse político, o Jango, o João Goulart era o nome dele, ele era um herdeiro político de Getúlio. Significa dizer que ele defendia as ideias que tinham sido pregadas por Getúlio Vargas. Ou seja, aquele modelo político-econômico que eu chamei na aula passada de nacional-estatismo. Mas nós vamos chegar em João Goulart. Bom, o capítulo 5, portanto, é a continuação, que nós estamos vendo nessa segunda parte da aula, vai de Jango ao golpe de 1964, certo? É assim como os historiadores chamam, pelo menos a maioria deles, o movimento militar que interrompeu o governo de João Goulart e deu início ao regime que durou 21 anos, de 1964 a 1985, ou seja, o regime militar, ok? Vamos lá. Bom, se a figura mais importante da aula anterior era Getúlio Vargas, porque em torno dele os acontecimentos iam sendo, de certa forma, consolidados, construídos, agora a figura central das nossas discussões vai ser o João Goulart. João Goulart, ele não caiu de paraquedas na presidência do Brasil. Ele já era um político que tinha uma trajetória na história brasileira recente, daquela época. Entre os anos 1953 e 1954, ele fez parte do governo de Getúlio, certo? Como ministro do Trabalho. Um pouco mais à frente, entre 56 e 61, ele foi o vice-presidente de Juscelino Kubitschek. Lembram que nós falamos sobre o JK, a era JK? Pois é, o João Goulart era vice-presidente. Ele vai ser vice-presidente também do Jânio Quadros, o presidente que vai governar apenas 7 meses e vai renunciar. Agora, atenção, olha que coisa interessante. Naquela época, diferente de hoje, havia uma eleição para presidente e uma eleição para vice-presidente. A chapa não era a mesma. A pessoa votava para presidente, mas podia votar para vice-presidente uma pessoa que era da oposição, entendeu? Que era o candidato de outra chapa. Então, nesse caso, aconteceu nessas eleições em que Jânio Quadros ganhou, do vice dele ser da chapa contrária. Ou seja, o vice foi João Goulart. Lembram quando eu falei para vocês que JK não conseguiu eleger o seu sucessor? O candidato a presidente, que era apoiado por JK, perdeu as eleições. No entanto, o vice, o candidato a vice, que era Jango, o João Goulart, ganhou. Então nós temos a eleição do presidente Jânio Quadros e do vice João Goulart, que era oposição a ele. É uma coisa bem diferente dos dias atuais, Bom, e entre 1961 e 1964, o João Goulart vai ser presidente. Então esse é um pequeno resumo da trajetória política dele. Como eu falei, o presidente Jânio Quadros vai governar apenas 7 anos. Ele teve um governo bastante confuso, e o momento da renúncia dele é entendido como uma tentativa de fortalecer seus poderes. A maioria dos historiadores, e aliás ele mesmo admitiu isso perto do final de sua vida, que tentou fazer uma manobra política. Fazia apenas 7 meses que ele era presidente da República e ele anunciou que estava renunciando, ele ia renunciar. A esperança dele era que o Congresso Nacional não aceitasse a renúncia e permitisse que ele tivesse mais poderes.
A leitura que se fez na época era mais ou menos essa, que foi aquilo que ele acabou confirmando já mais perto de sua morte. Mas aí acabou não dando certo o que ele planejou. Ele acabou renunciando, o Congresso aceita a sua renúncia e ele deixa de ser presidente da República. Então, nesse caso, quem vai assumir é o João Goulart, o Jango. Só que calma, não foi tão fácil assim. Como o João Goulart era da oposição, o grupo político que tinha apoiado o Jânio Quadros não permitiu que ele assumisse, com a acusação de que ele tinha uma tendência ideológica mais ligada à esquerda comunista. Então, num primeiro momento, João Goulart não pôde assumir a presidência, certo? Aí vocês estão vendo o jornal, Folha de São Paulo, com a matéria de capa do dia da renúncia de Jânio Quadros, né? Renunciou o presidente Jânio Quadros. Aí já nesse outro jornal, o Globo, se dizia assim na matéria de capa: em expectativa, a nação sobre a posse de Jango. Ou seja, havia uma expectativa em relação a se Jânio Quadros seria sucedido por João Goulart ou se novas eleições seriam convocadas. Se alegou também na época até que ele não poderia assumir, já que ele foi eleito para ser vice-presidente, não presidente. Mas a Constituição permitia, a Constituição indicava que se o presidente renunciasse, quem deveria assumir era o vice-presidente, nesse caso o João Goulart. Mas aí encontrou-se uma solução. Qual foi? Ele assumia a presidência, só que num regime parlamentarista. O que é que significa isso? Eu vou deixar, inclusive, na descrição desse vídeo, um link para um texto para vocês aprenderem um pouco mais sobre a diferença entre presidencialismo e parlamentarismo. Mas de uma forma bem simplificada aqui, num parlamentarismo pode existir a figura do presidente. Existe o presidente, mas quem governa de fato é o primeiro-ministro, que é eleito pelo parlamento. Então, nesse caso, deram esse jeito, né, para que João Goulart assumisse a presidência da República. Ele assumiu como presidente, mas atenção para o detalhe, ele tinha poucos poderes, já que o poder executivo estava mesmo nas mãos do primeiro-ministro, ok? Só que foi estabelecido o seguinte acordo: ao final do seu mandato, iria haver um plebiscito. Ou seja, as pessoas iriam ser convocadas para decidir se queriam que continuasse o presidencialismo, aliás, o parlamentarismo, né, como tinha sido imposto, ou então voltasse o presidencialismo. Esse plebiscito deveria acontecer apenas ao final do governo João Goulart. Mas João Goulart antecipou um pouquinho para 1963, o plebiscito, e no plebiscito o que foi que aconteceu? O povo escolheu pela volta do presidencialismo. Houve uma campanha muito forte, inclusive do próprio governo, defendendo a volta do presidencialismo, e assim aconteceu, certo? Como vocês estão vendo aí, nessa parte direita da tela, nós temos vitória do não em todo o Brasil. Ou seja, segundo a matéria do jornal Última Hora, as pessoas votaram em massa dizendo não à continuação do parlamentarismo. Então, a partir daquele momento, o Brasil volta a ter um regime presidencialista, em quem, de fato, comanda o Poder Executivo Federal é o presidente da República. Ou seja, nesse caso, o Jango, o João Goulart. Ok, sigamos. Então, a partir desse momento, João Goulart se torna o presidente com poderes. É por isso que, de certa forma, a gente pode até dizer que esse plebiscito foi a sua eleição. Porque ele tinha sido eleito para vice de Jânio Quadros. Mas aí, com a renúncia, ele iria assumir como presidente, não permitiram, mas fizeram essa jogada, né, digamos assim. Ele assumiu como presidente, mas num regime que não era presidencialista, ou seja, ele não tinha praticamente nenhum poder. Quando acontece o plebiscito, ele vence o plebiscito. Ele vence o plebiscito por quê? Porque o povo diz não ao parlamentarismo.
E aí ele passa a ter poderes. Ele é presidente com poderes, de fato, de um presidente, ok? Mas aí no ano seguinte ele é destituído. No ano seguinte ele perde o seu mandato. O seu mandato é interrompido, porque acontece um movimento civil-militar, certo? Porque é um erro dizer que foi um movimento apenas militar, porque houve um apoio muito grande de setores da sociedade civil, algumas pessoas, né, que não eram militares, mas que formam a elite política, econômica do Brasil, uma parte dela pelo menos, apoiou os militares nesse movimento, né, que alguns chamam de golpe, e daqui a pouco nós vamos discutir essa questão, que interrompeu o governo de Jango, né, o João Goulart. Ok? E isso acontece principalmente por causa das reformas de base. Havia uma série de reformas, de mudanças que estavam sendo propostas por João Goulart e muito influenciadas, inclusive, por aquilo que pregava Getúlio Vargas e que, vamos dizer assim, não era do interesse da elite econômica brasileira que tinha outro direcionamento, né? Pensava o desenvolvimento brasileiro de outra forma, como aliás também nós já discutimos. Então essas reformas de base, elas tinham como pauta a nova tributação, ou seja, um novo tipo de cobrança de impostos no Brasil, a posse da terra, que passava pelo quê, pessoal? Pela distribuição de terras que não estavam sendo, de fato, utilizadas para a produção, né? Terras, como a gente sabe, que até hoje existe muito no Brasil, improdutivas, no sentido de que nada nela está sendo criado ou cultivado, né? Então seria feito uma reforma agrária com distribuição de terras, etc. e tal, e a nacionalização de empresas, ou seja, empresas privadas, empresas estrangeiras que seriam nacionalizadas, ou seja, o governo brasileiro ia tomar posse dessas terras. Então, essas reformas de base assustaram essa elite política brasileira, principalmente os grupos ligados à UDN, que era a União Democrática Nacional, o partido que vocês também já conhecem. Então, esse grupo da sociedade civil, aliado aos militares, né, que percebiam no governo João Goulart uma ameaça, segundo a visão desses grupos, da implantação de um comunismo no Brasil, ou de uma república sindicalista, como eles chamavam, acabaram organizando esse golpe militar, né? Então essa desculpa, houve uma justificativa de que o Brasil estava se transformando num país socialista ou comunista. Então, como vocês estão vendo aí na capa do jornal Última Hora, derrubar Jango antes da reforma. Oposição em desespero. Ou seja, então vocês estão vendo na capa do jornal da época, para sentirem um clima, né? Que havia essa tensão, havia na cabeça da oposição a ideia de que era necessário derrubar o governo João Goulart, o governo Jango, e era importante fazer isso logo. Mas havia uma radicalização política não só da oposição, né? De uma maneira geral, havia uma radicalização, grupos, né? Políticos como nós vemos hoje no Brasil também. Então é uma coisa que é impossível nós não fazermos essa comparação. Nós vivemos hoje na história brasileira um período de radicalização, em que as pessoas pensam de forma diferente e muitas vezes não querem ouvir, né, uma coisa, ideias diferentes das que elas já pensam, né? Então essa radicalização política acabou, de certa forma, acelerando esse processo que derrubou o governo João Goulart. Então, os militares, com o apoio de parte da sociedade civil, interrompem o governo João Goulart e começam aquilo que nós chamamos de governo militar, que vai repetindo, né, que é bom a gente frisar esse período, dura 21 anos, vai de 1964 a 1985, ok? Então, esse golpe foi um golpe militar? Foi um golpe civil-militar? Ou não foi um golpe, pessoal? E vocês estão pensando que essa é uma discussão nova? Acreditem, ela começou a ser feita logo após o movimento militar que destituiu João Goulart. Observem aqui, pessoal. Afinal, houve ou não houve um golpe? O que eu estou trazendo para vocês é a capa do jornal O Globo do dia seguinte ao momento em que
João Goulart é destituído da presidência. Então veja bem, o que nós temos é um documento histórico, é uma fonte histórica. Nós podemos observar isso aqui, ler isso aqui e tentar interpretar essas opiniões, né, diferentes. Então o trabalho de quem estuda história não é só saber o que aconteceu, nós não estudamos só os fatos, nós estudamos também a opinião dos historiadores sobre os fatos. Então nós vamos fazer aqui o papel de historiadores, vamos observar a capa desse jornal. Então, na matéria de capa, ó, letras enormes, né, tá assim: empossado Mazili na presidência. E mais acima, fugiu Goulart e a democracia está sendo restabelecida. Ou seja, na opinião do jornal, um jornal de grande circulação, o fato de João Goulart não estar mais na presidência é bom para a democracia. Ou seja, está dizendo aí, ó, que a democracia estava sendo restabelecida. Então havia uma ameaça. O governo de João Goulart era uma ameaça à democracia. E quando os militares tiraram ele do governo, na verdade estavam fazendo o quê? Um bem à democracia. Veja que essa é uma opinião completamente distinta de quem é contra, né, o que aconteceu naquele momento. Como, por exemplo, o historiador Boris Fausto. Observem aí o que o historiador Boris Fausto vai dizer numa entrevista ao site Pública a respeito do que aconteceu em 1º de abril de 1964. Ele diz assim: é impossível negar os fatos. Ou seja, ele diz que é um fato que existiu um golpe militar em 1964. E ele vai dizer aqui, ó, num trecho da entrevista que eu separei, que houve uma interrupção de um mandato de um presidente legítimo. Certo? Houve a interrupção. O povo elegeu, mesmo que não tenha elegido ele como presidente, né, mas ele assumiu como presidente, porque era o vice, então estava dentro do que estava previsto na Constituição. E aí, baseado nisso, o historiador Boris Fausto vai dizer que sim, que houve um golpe em 1964. Se nós pegarmos aqui a opinião de outro historiador, Marco Antônio Villa, ele já acrescenta uma coisa interessante a essa discussão. Ele dá aqui uma entrevista ao jornal UAI, né, ao site, né, UAI, e ele é perguntado o seguinte: havia outra saída para a crise instaurada em 1964? E aí, nessa entrevista, Marco Antônio Villa vai dizer que, na verdade, essa crise ela tinha vários aspectos, né? Porque naquele momento havia a possibilidade de nós termos não apenas um golpe, né? Mas havia outras possibilidades de golpe, porque havia dentro da esquerda também uma tentativa de radicalização política, como eu já tinha dito. Então, portanto, não havia o projeto de apenas um golpe, não era apenas uma elite política, econômica, que tinha a pretensão de tirar João Goulart do poder. Havia dentro do próprio governo interesse de dar um golpe na democracia e aumentar também seus poderes. Isso na opinião do historiador Marco Antônio Villa. Eu separei para vocês aí apenas um trecho, né, dessas entrevistas, mas lá na descrição do vídeo eu coloco o link para vocês acessarem a entrevista completa, certo? Bom, é importante que a gente entenda o seguinte: nesse momento a história brasileira ela está inserida num contexto geral que nós chamamos de Guerra Fria, que eu já tinha mencionado na aula passada, já falei hoje novamente, que é o próximo assunto que a gente vai estudar. O capítulo 6 é sobre a Guerra Fria. Então esse movimento político, né, entre direita, esquerda, capitalismo, socialismo, estava presente, pessoal, dentro de um contexto maior. Então, a história brasileira, os eventos da história brasileira precisam ser compreendidos dentro da história do mundo, né? E nesse caso, a história do mundo nos conta que na época havia essa Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que acabava envolvendo também os outros países, ok? Esse será o assunto que a gente vai discutir no próximo capítulo. Bom, vamos para a nossa tarefinha de hoje, ok? Então, estou apresentando aqui a vocês, não se preocupe, eu vou mandar o card depois, vocês vão ler com calma, sem problemas. Mas é uma tirinha do Alexandre Beck, do personagem Armandinho. Então, nessa tirinha, a gente está vendo 3 personagens, né? Observem que no primeiro desenho, no primeiro quadro, a personagem diz assim:
Não conhecia seu ponto de vista, Camilo. A gente vê coisas de outra forma. Aí ele chama um outro personagem, dizendo assim, vem ver também, Pudim. Ele diz, eu não, estou muito bem aqui. Ou seja, ele não quer subir a escada para ver aquela cena, né, de outro ponto de vista. Então eu queria que vocês pensassem a respeito disso, pessoal. E aí queria que vocês respondessem a seguinte pergunta. De que maneira a atitude do personagem Pudim pode ser um problema para quem estuda história? Pudim não quer ver as coisas de outro ponto de vista, né? Ele está olhando para baixo ali. Ele quer ver apenas aquilo que ele já sabe, aquilo que ele já conhece. Então eu pergunto mais uma vez, atitudes como essa de Pudim são um problema para quem estuda história? Como? Valeu, pessoal. Até a próxima.